Oi, Thay, boa tarde, seja bem-vinda. Jomarri, sejam bem-vindas todos que estão entrando. Oi, Eren. Boa tarde, lindezas, como vocês estão? Estou aqui na primeira de uma série de 4 lives que eu vou estar fazendo nesse mês de outubro, falando de temas importantes com relação à maternidade, com relação ao autocuidado. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial que vai falar sobre esse tema. Tô esperando só ela entrar pra gente começar. Mas desde já, eu queria que vocês fossem escrevendo aí, quando vocês pensam nesse tema, maternidade sem neura, o que é que passa na sua cabeça e por que é importante a gente falar desse assunto. Minha convidada acabou de entrar, deixa eu convidar ela aqui. Ela tá aceitando. Tá aparecendo aí. Entrou! Ah, deixa eu ficar aqui mais no meio. E aí? Tá me vendo e me ouvindo bem, Gabi? Eu tô bem, tô ouvindo bem, ouvindo bem, Ó, ouvindo bem, ouvindo bem. Você está ótimo. bem? Todos estão bem? Então, eu estou bem. Também, Deixa eu graças a estar Deus. aqui para quem está chegando agora. Eu sou Luana, sou aqui de Salvador. A Gabi tá falando de São Paulo, né, Gabi? Tá um frio lascado aqui, menina. Ninguém merece esse tempo. Aqui tá um calor. Queria. Essas oscilações fazem parte da vida real materna, inclusive, né? Verdade, a gente se adapta, né? Sim, sim. Eu sou psicóloga há 10 anos e desde que eu me tornei mãe, eu tenho me voltado mais para esse nicho, entendendo que essa mãe ela precisa ser cuidada, ser olhada, para poder cuidar bem também dos seus filhos. Sou mãe de bem, quem me acompanha aí consegue vê-lo. Ele está sempre aparecendo no meu Instagram. E conheci a Gabi aqui através do Instagram. Eu vou deixar ela se apresentar para a gente começar a falar do nosso conteúdo de hoje. Se apresente, lindeza. É muito prazer. Meu nome é Gabriela. Pode me chamar de Gabi. Eu tenho uma irmã gêmea, tá, gente? Então, se de repente vocês encontrarem alguém por aí meio parecida, não se assustem, é a minha cópia, a Natália, mas nós somos bem diferentes, assim, de personalidade. Muita gente tem essa curiosidade de saber, né, depois que os gêmeos crescem, como é que fica essa diferença. Mas somos personalidades bem diferentes. Eu sou mãe do Lucas, ele tem 3 anos e 4 meses. Minha primeira formação é publicitária, né? Eu sou publicitária de formação. Sempre trabalhei na área tanto como PJ, né, em empresas prestando serviço, como em CLT. E fiz uma transição de carreira logo após o nascimento do Lucas, né? Me tornei educadora parental pela Escola de Educação Positiva. Sempre gostei bastante, né, de estudar sobre comportamento humano. Sempre fui, né, ali adepta de terapia ao longo dos anos, né? Passo em terapia já há mais de 10 anos. Então, tenho também uma experiência, né, pessoal com todo esse caminho de autoconhecimento e autocura que nós precisamos trilhar, né, no decorrer da nossa caminhada. E depois que o Lucas veio, realmente foi a luz do meu caminho. Foi onde eu encontrei meu propósito, foi onde o meu coração cantou, meu olho brilhou. E aí eu vi na maternidade uma grande oportunidade para fazer diferença, não só na minha vida, na vida do meu filho, na minha família, mas como também ajudando outras mães e mostrando que mesmo que você tenha passado por relações difíceis na sua infância, com seu pai, com sua mãe, com a sua história, você pode trilhar um caminho diferente, transformador a partir da vida do seu filho e da sua transformação, né? E hoje eu ajudo essas mães aí nessa caminhada. A maternidade literalmente é um divisor de águas, né, na nossa vida, nos faz ressignificar muita coisa. E por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, né? Por que é tão importante a gente falar sobre a maternidade, a questão do cuidado sem neura? É Exato. porque é importante falar sobre isso. Já, o título já é convidativo, né? É meio difícil, às vezes, ser uma mãe sem essa neura. E muita gente
gente fala, mas como? Eu tenho uma amiga que até tomou um café comigo esse fim de semana e falou, mas qual que é o lado bom de ser mãe? Porque eu só vejo o pessoal falando que é perrengue atrás de perrengue, que é treta atrás de treta, que é muito puxado pra mãe, pra família. Mas qual que é o lado bom, né? Como encarar essa jornada sem neura, né? É importante dizer que os desafios eles vão acontecer, independente, né, do que vier pelo caminho, mas como que a gente encara isso de uma forma mais leve, né? Então essa é a proposta de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e, claro, eu gosto muito de ressaltar. Eu vou trazer um pouco da minha experiência profissional, claro que eu vou trazer muito da minha vida pessoal também, a Gabi também, mas eu gosto de falar, cada pessoa tem a sua jornada, a sua história, a sua realidade. Iremos falar aqui algumas possibilidades, algumas estratégias. A gente vai falar o que a gente percebe na nossa prática profissional, mas não significa que se você não conseguir exercer exatamente o que a gente está falando, você é uma péssima mãe, uma péssima mulher. Porque cada pessoa tem a sua história e a sua jornada, né, Gabi? Umas têm rede de apoio, outras não têm. Umas têm uma independência financeira, outras não. Umas estão felizes com a sua atuação profissional, outras não. Então, assim, são muitas realidades variadas para a gente pensar aqui. Umas vivem num relacionamento saudável, outras não, infelizmente. E aí tem toda essa questão do ambiente que vai interferir, não adianta. Não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Nós estamos dentro de um meio e os nossos filhos também estão dentro desse balaio, né? Então, não tem jeito. Então, a gente já começa a live dizendo: este bate-papo aqui não é uma receita de bolo. Não é um manual, não existe manual, tá? Quem quer uma pílula mágica, vamos ficar devendo hoje, porque realmente não tem esse manual. Seria muito bom se tivesse, né? Não, não existe. Seria muito bom se tivesse. Mas eu gosto de dizer que esse manual não existe não só para a maternidade, para nada na vida. Né? Não existe esse manual, técnicas para emagrecer. A Gabi usou e funcionou, às vezes porque o biotipo dela, o corpo dela, a genética dela, a rotina dela. A Luana vai aplicar e não vai conseguir. Então, assim, é sempre importante a gente olhar para a individualidade de cada pessoa. Nós somos únicos, né? E os nossos filhos também são únicos. E esse é um treino constante que a maternidade nos convida. A gente fica pensando, isso fugiu também o meu parto, por exemplo. Eu fiz de tudo para ter um parto normal, um parto natural. Fui atrás de uma equipe, não sei o quê. E não foi. Ele entrou em sofrimento fetal, teve que fazer uma cesárea de urgência. Eu malhei até o último dia, me alimento saudável e não rolou. Né? Então, assim, a gente tem que largar um pouco mão desse controle também. Mas isso é uma prática, não é algo que vem do dia para a noite. Né? Não. E aí, quando a gente começa falando, né, porque é importante a gente olhar para nós enquanto mulher, olhar para essa mulher que existe além da mãe. E aí, assim, engloba até um outro tema, a questão da própria invisibilidade materna. Eu não sei se você sentiu isso, mas desde que eu fiquei grávida, parece que eu deixei de existir. As pessoas falavam comigo pegando na minha barriga, as pessoas falavam comigo se referindo ao bebê. Quando o Benjamin nasceu, foi a mesma sensação. E até hoje é assim. Só que hoje eu me posiciono, né? A minha mãe mesmo, ela liga e ela fala, cadê Ben? Eu digo, oi, mãe. Pensa a minha mãe, como você tá? Mãe, eu existo. Né? Às vezes eu tô assim aqui no prédio, né? O Lucas é bem conhecido, porque eu fiquei com ele até os 3 anos em casa, ele não foi pra escolinha, então eu descia bastante com ele. E meu marido aqui é o síndico. Então nós somos bem conhecidos aqui no prédio. Aí as pessoas me veem sozinha e falam, cadê o Lucas? Eu falo, oi, tudo bem? Tá frio hoje, né? Tipo, o Lucas tá na escolinha. Sabe? As pessoas nem falam, oi, tudo bem, Gabi? Oi. E o Lucas? O Lucas passa bem, obrigada. Então, assim, a gente para de ser a Gabi, a Luana, a Flávia, a Amanda, a Priscila. A gente passa a ser a mãe do fulano. E o quanto a gente perde essa identidade, né? Eu senti muito quando eu fazia muitas coisas, academia, mentalé, fazia hypnobird, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu tive o bebê, é um tipo de mentalização e meditação para você concentrar a sua respiração para te ajudar na hora do parto. Então, são meditações guiadas. Sim, sim.
E aí tem uns aplicativos tal, e aí eu fazia, não sei o quê, ia pro parque, ficava lá, né, meditando. E aí aconteceu que quando eu tive o Lucas, eu não pude mais fazer nada. Porque a atenção foi toda para aquele bebê. Então eu deixei de fazer academia, eu deixei de comer em horário certo, eu deixei de me cuidar e levantar e me maquiar, eu deixei de olhar para mim durante um bom período, porque você passa a voltar toda a sua atenção. Para E aí você começa a se perder ali e fala, poxa, quem sou eu mais? Eu só virei um peito ambulante que pinga leite o dia inteiro, né? E aí você se vê em lugares desconfortáveis que de repente tinha um parceiro ali do meu lado, mas se você não tem intimidade, que muitas vezes você não tem intimidade com o seu parceiro de verdade, você se sente desconfortável naquele lugar, porque te vê em momentos que você tá vulnerável, que você tá sozinha, que você tá muito triste. Então, isso tudo faz com que você perca essa individualidade, né? Faz parte, existe esse processo, mas também eu acho importante, Lu, você dizer o quanto que é saudável vivenciar esse processo, mas depois voltar, né, sim. a se olhar, a esse movimento de pertencimento, porque isso tem um tempo, né? Não dá para ficar a viver uma vida inteira agora só nessa forma, né? Eu ia falar isso, assim, Gabi. Cada mulher tem seu próprio tempo, né? Até porque quando se tem uma estrutura, uma rede de apoio, eu acho que esse tempo de voltar para si, ele pode ser mais rápido, pode ser facilitado pelo processo de ter rede de apoio. Quando, por exemplo, uma mulher, uma mãe solo, ou quando às vezes é uma mãe solo casada, que existe, né? Opa! Às vezes esse processo de se ver além da mãe, ele demora um pouco mais. Eu tive uma experiência, até falei com vocês no final de semana que eu estava dando aula em uma pós-graduação, e eu tive uma experiência, assim, incrível. Eu, desde quando o Benjamin nasceu, eu escolhi só ser psicóloga clínica e eu só dou aula em pós-graduação. Que eu vou lá uma vez no mês, dou aula, tchau. E eu lembro que eu fui dar aula, ele com 40 dias de nascido. Eu estava no auge do puerpério. Eu ainda não tinha saído de casa. Foi a primeira vez que eu saí de casa depois de 40 dias para ir Puxado. trabalhar sem ele, porque 24 horas com ele no meu colo. E eu lembro que eu me senti totalmente perdida, desconectada. Eu lembro que eu tive que ir no banheiro da faculdade, olhar no espelho e falar: cadê a professora que habita em você? Cadê ela? Porque eu tava me sentindo insegura, eu tava me sentindo perdida. Parecia que era a primeira vez que eu tava fazendo algo que eu já dava aula há 7 anos. E assim, era o momento. Eu tava fragilizada. Eu tava com os seios me lembrando que eu tinha que amamentar, doendo, inchado. Tava totalmente desconfortável. Esse final de semana agora eu fui dar aula. Enquanto eu dava aula, a Benjamin tava na emergência com o pai. E por mais que eu estivesse preocupada com ele, eu estava muito feliz porque eu estava fazendo algo que me realiza e eu consegui lidar muito bem com isso. Então eu vi essa reflexão de que precisou também respeitar o meu próprio tempo, né? O meu tempo de maturação ali, de lidar com o puerpério, de aprender a lidar com as questões da maternidade. Então, às vezes também algumas mulheres olham pessoas no Instagram que com uma semana de parida já está brilhando no palco da vida e sofre, né, Gabi? Mas a gente precisa Opa! lembrar que, gente, o puerpério não é só uma mudança hormonal, é uma mudança de tudo, emocional, física, psicológica, da rotina. Eu tive a experiência de Benjamin não dormir, então assim, era muito sofrida a privação do sono. Então, assim, Existem até pesquisas, né, que comprovam o lado do cérebro emocional da mulher, ele cresce, ele se expande mais depois da maternidade, e o lado racional, ele tende não que ele diminui, mas ele tende a não expandir mais. Por isso que muitas vezes as mulheres falam
que esquecem muitas coisas. Mas por quê? Porque ela tá muito ali ligada naquele campo emocional, porque ela precisa estar para garantir a sobrevivência desse filho. Então ela tá muito voltada para esse lado e para virar essa chave, que nem você, 40 dias, no auge do puerpério, né? Eu 40 dias, eu não sei você, mas eu 40 dias o meu peito ainda estava regulando a produção de leite. Então fica aquele negócio, o bebê não mama, você tem que tirar, porque senão dá mastite, porque senão dá. Então, toda uma logística aí, uma adaptação, e psicologicamente, neurologicamente, a mãe também está muito ligada naquela cria, né? Então, muitas vezes fala, ah, a mãe tá esquecida, a mãe. Não, ela tá garantindo, isso é próprio de nós, né? Da nossa fisiologia humana. Então, faz parte da gente também ter esse movimento, e isso é gradual, Sim, sim. né? É aos poucos. É isso. É importante a gente falar esse momento da mulher cuidar de si e se olhar além da mãe. Primeiro ponto para você que está nos assistindo. Você tem seu próprio tempo, né? Eu e a Gabi estamos falando aqui. Só que esse tempo também, como a gente falou, ele tem que ser cuidadoso para não se estender por demais, né? Eu lembro de uma vez que eu fui dar uma palestra, eu comecei falando exatamente isso que você trouxe. De que antes de ser mãe, eu tinha toda uma rotina muito bem estabelecida, porque eu gosto. Eu sou uma pessoa muito diurna, então, assim, acordar, meditar, ir pra academia. E quando eu me tornei mãe, raridade daqueles 30 minutos de caminhada era o ápice da conquista do dia. E aí uma senhora na palestra chegou para mim e falou assim: Nossa, eu super te entendo. Eu até hoje não consigo fazer nada porque eu cuido dos meus bebês. Só que eu olhei para ela e falei assim: Será que os bebês são os netos? E aí eu perguntei para ela: Nossa, quantos anos tem os seus bebês? E aí ela me trouxe, né? Que um filho tinha 30, a outra tinha 35. E aí, assim, eu não podia expandir muito aquilo na conversa da palestra, mas quando terminou a palestra, no final eu fui conversar com ela e indiquei uma terapia. Por quê? Porque a gente tem que entender as fases, né? É normal a gente ficar, como você trouxe aqui, descabelada, peito inchado, olho de panda, porque tá sem dormir. Mas assim, quanto tempo, né? Até que ponto se estender isso por 3, 4, 5 anos é saudável para essa mãe e para esse filho? Você poderia dizer pra gente aí dentro da sua. O que você elencaria ali de umas 3 principais sinais que a mãe que hoje poderia. Esses 3 sinais. Eu posso ficar mais de olho para não entrar numa depressão, para não entrar num ciclo de ansiedade, para não ficar neurótica, né? Já que a gente está falando aqui de neura. O que você diria assim, Lu? Sim. É isso que eu ia trazer aqui, né? Para a gente também separar até que ponto eu não estou cuidando de mim porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho rede de apoio, porque eu não tenho dinheiro, ou não estou cuidando de mim porque eu adoeci psicologicamente, né? Para a gente saber separar às vezes, porque também a gente está julgando essa pessoa, ela se abandonou depois da maternidade. Às vezes essa mulher ela está arrastando uma depressão silenciosa, né? Então, uma coisa que é importante a gente perceber é a persistência deste sintoma. A gente no mundo popular, a gente costuma dizer, eu estou meio deprê, estou meio na bad, né? Só porque eu estou triste. Já ouviu essa expressão? Mas a tristeza, ela é apenas um dos sintomas da depressão. A depressão, ela tem milhares de outros sintomas. Mas a tristeza é um sintoma também importante. Então, assim, eu estou triste há um mês todos os dias? Tem 2 meses que eu tô triste todos os dias. Então, assim, a duração dessa emoção é importante a gente perceber como sinal. Uma outra questão também, né, com relação à maternidade aí. É claro que a culpa materna, ela também existe. Mas a mãe com depressão ou a mulher com depressão, essa culpa tem uma intensidade devastadora. Então, assim, ela se culpa por demais o tempo inteiro. E é uma culpa que paralisa. É uma culpa que, às vezes, eu não presto, eu sou uma péssima mãe, eu me odeio, eu não sei por que eu existo.
Então, assim, eu diria que 3 sinais para a gente perceber aí que você me trouxe. Primeiro, a duração das emoções. Quanto tempo está durando esse sentimento? Porque, Gabi, todos nós flutuamos no sentimento. Sim. Então, socorro. Tô ansiosa, tô feliz, tô triste, tô com raiva. É normal a gente ter essas oscilações. Mas, assim, a questão é a durabilidade. É. Em uma questão de depressão, por exemplo, essa emoção ela vai durar um pouco mais de tempo, né? O outro sinal, a intensidade. Eu vou dar assim, vamos dizer que é febril 37,7, né? 37,8 a gente já considera febre e já medica. Então a mesma coisa é a emoção. Que nível tá a minha emoção? A minha emoção tá em um nível que eu consigo funcionar ou está em um nível tão grave que eu preciso medicar para febre? E o terceiro ponto é, eu estou conseguindo ser funcional ou esse sentimento está me paralisando? Sei lá, eu consigo trabalhar, eu consigo sair para encontrar minhas amigas, eu consigo dar conta de cuidar dos meus filhos, porque às vezes um grau de depressão tão grave eu não consigo, às vezes, né? Cozinhar, cuidar da casa. Então, o terceiro sinal seria: eu estou conseguindo ser funcional, produzir, ou estou paralisando, né? São, claro que eu estou falando muito superficial aqui, né? Sim. Mas eu acho que são 3 sinais importantes para a gente se perceber. E trazendo um pouco, Gabi, aí para o seu lado, para você nos enriquecer, né? A sua área de atuação. A gente está falando muito dessa mãe, mas que tipo de educação essa mãe está ensinando para este filho quando ela exerce o autocuidado? E aqui eu não estou falando de uma mãe que está com depressão, né? É, Essa mãe que se exatamente. cuida, essa mãe que vai para academia, essa mãe que se alimenta bem, mas sente culpa porque eu poderia estar com meu filho, mas eu estou indo para academia. Mas esse comportamento está ensinando algo para este filho. Sempre. A gente ensina o tempo inteiro para os nossos filhos, né? Em tudo. Desde beber água, né? Então é muito comum, assim, eu tô aqui com a minha garrafinha de água e o Lucas quer a garrafinha dele. Desde beber água até falar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas na rua, quando elas passam, até falar palavrão, até o jeito que come. Então muita gente fala, você tá parecido com o pai, tá parecido com a mãe. Não, isso é um comportamento aprendido, né? Sim. A gente tem os neurônios dos espelhos, né? Mas também é um comportamento muito aprendido daquele ambiente. E quando a gente tem um pai e uma mãe que se cuida, tanto no âmbito emocional quanto no âmbito físico, vai para academia, trabalha, está ali, essa mãe, essa família tende a ter um ambiente mais neutro, né? Mais estável emocionalmente. Então, isso faz com que essa criança cresça num ambiente mais estável emocional, sendo assim, se desenvolva de uma forma tanto emocional quanto social mais completa. Porque uma criança que vive num lar onde os pais, né, não têm um bom relacionamento, nem com eles, entre eles, nem com si mesmo, é esse o comportamento que ela está aprendendo. Ela está aprendendo que aquilo é amor, que aquilo é se cuidar, que aquele ambiente bagunçado e sujo é aquele ambiente que ela merece, que aquilo é o normal. Então, muitas vezes, é claro que a nossa casa às vezes fica bagunçada. É claro que a louça não fica impecável todos os dias, toda hora. Não é esse lado de controle. É claro que às vezes a gente discute com o nosso esposo e ali, né, naquele momento mais acalorado, mas eu tô dizendo de uma constância. Os momentos que você vive na sua casa são mais de organização ou de desorganização? Tanto física quanto emocional. É dentro desse ambiente que essa criança está se formando. Então, muitas vezes, às vezes vem alguma mãe, ai, porque eu estou me separando, ai, porque... E aí a gente começa eu trago sempre um momento de reflexão, né? Como é que era o seu relacionamento com o seu companheiro ou com a sua companheira? Era um relacionamento saudável? Não. A gente brigava, ele era tóxico, ele era narcisista, ele era isso, ele era aquilo. Então, será que não é melhor, né? É mais
saudável mais para essa saudável emocionalmente, mostrar que é importante a gente olhar para si, né? Que entende que é legal ter o papai e a mãe morando junto, mas o quanto que é importante olhar para si e colocar o limite para as outras pessoas daquilo que é saudável. Como que se constrói um relacionamento saudável com os outros e com você mesmo? Então, é dentro desse ambiente que essa criança começa a beber da fonte. Então, muitas vezes eu vejo pais que estão juntos por estarem, porque não querem perder ali a presença do filho, do dia a dia, vai ficar pegando de 15 em 15 dias, vai conviver menos. Mas como que tá a qualidade dessa e convivência? esse filho vai crescer aprendendo que relacionamento amoroso É é isso, é tal isso. a mãe serem distantes emocionalmente, é serem agressivos, é não serem É se respeitosos uns com os outros. tratarem dessa forma desrespeitosa, eles vão achar que isso é normal quando o outro vier fazer isso com ele. E naturalmente, né, quando a gente fala de energias e de neurociência, né, quando a gente vibra nesse campo, a gente atrai pessoas. Parece que você tem uma tarja na sua cabeça. E aí vira assim: eu tenho dedo podre para homem, né? Eu só atraio lixo. Por quê? Porque você não tem, perdeu-se essa questão do amor próprio. Então vem muito desse lugar. É E assim muito importante quando o filho acaba aceitando menos do que merece. muito menos, acaba aceitando nada, porque não se vê valoroso o suficiente para ter alguém, né, valoroso ao lado. Uhum. Então, uma mulher que se cuida, uma mulher que. E eu não tô falando só de passar batom, não tô falando só, Fazer mas isso, em todos os campos, pintar as em unhas, todos não, é os campos da sua vida, né? Olha também para o seu lado profissional, né? Muitas vezes hoje a gente vive é, esse momento, né, da nossa sociedade moderna em que a mulher trabalha, a mulher também provê em muitos lares, o quanto que é importante a gente também se sentir útil, sentir fazendo essa diferença no mundo. Eu tinha muito dessa dor, porque eu não via muito prazer naquilo que eu fazia, eu não via transformando pessoas, eu não sentia mais isso. E aí, o quanto que isso também preenche o nosso coração, é necessário. Então, quando eles vão buscar um parceiro, uma parceira no mundo, eles provavelmente vão encontrar muito de nós, como pai, como mãe, do outro lado, né, dessa jornada, quando eles se tornam adultos. E o quanto que a gente quer, né, que eles busquem a gente no outro. Será que eu estou sendo aquela mãe que eu quero que o meu filho tenha como esposa? Que eu quero que o meu filho tenha, ou minha filha tenha, né, como referência de pai, porque é isso que a gente vê, né? A sistêmica familiar, se você for estudar um pouco, é muito sobre isso, é muito sobre esse lugar. Eu me assustei quando eu comecei a estudar sobre, né? Eu falei, gente, jura? Então o quebra-cabeça tá se encaixando. faz todo sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido. Filme que tá em alta aí no cinema, não sei se você assistiu, é Assim que Acaba. Não. Se você não assistiu, eu super recomendo, inclusive, para quem tá assistindo a live. Eu até fiz um comentário sobre esse filme aqui no meu Instagram. Mas, assim, dando um spoiler muito rápido aqui, é uma menina que ela cresceu presenciando o pai bater na mãe. E aí, uma certa época da vida dela, ela foi embora de casa e ela se envolveu em uma relação amorosa no futuro com uma pessoa maravilhosa, romântica, encantador, rico, bonito, a perfeição. Só que depois de um tempo, ele começou a reproduzir os comportamentos que o pai tinha com a mãe dela. E aí ela descobriu que estava grávida e quando a bebê nasceu era uma menina. No pós-parto, assim, ela tirou a filha, carregou no colo, olhou para ele e falou: "Eu quero o divórcio". E ele olhou assim, tipo, como assim? A nossa casinha tá pronta para receber a nossa filha, a nossa família. E ela falou assim: olha para os olhos dessa menina aqui. Se amanhã ela chegar para você e falar: papai, meu namorado tá me batendo, meu namorado tá me xingando, o que é que você vai aconselhar ela? E aí ele diz: nunca mais volte para ele, minha filha. Ela falou: pois então, é assim que acaba. Nossa, fiquei arrepiada. Eu não vou reproduzir para minha filha o mesmo padrão que eu recebi.
Eu também falo, me arrepio toda, ó. Porque eu lembro É, do filme. Acabei de chorar, inclusive. Mas é importante a gente ampliar. Porque é assim que acaba não apenas a agressão física. É assim que quando eu escolho ser mãe e ser um exemplo, um modelo para né, o meu filho, eu tenho que escolher acabar muitas coisas, inclusive crenças limitantes que eu estou alimentando em mim, esse padrão de que ser uma boa mãe, você até né, trouxe assim, aquele estereótipo de ser a boa mãe é a mãe descabelada, que está cansada, que a comida está pronta, que o marido está sentado no sofá assistindo televisão, a casa está arrumada e a mulher está lá acabada. Então, morta. é assim que acaba muitos padrões que não são saudáveis e que a nossa geração anterior viveu, mas que não significa que a gente tem que perpetuar. Minha terapeuta fala uma coisa que eu acho que é muito legal, assim. Você honre sua história, mas você não precisa ser prisioneira da sua história, né? Você não nasceu para ser presa nessa história que você tem, independente, cada um tem a sua experiência e sofre suas violências, e isso acontece com todo mundo, e todo mundo erra, nossos pais também acertaram e erraram, e nós também vamos acertar e errar. Eu tinha muito aquela ideia no começo da maternidade de checklist, sabe? É o parto, é a amamentação, é até tal tempo, é fazer BLW, é o filho só comer orgânico, não sei, sabe essas coisas? Romântico da maternidade da mãe perfeita. Exato, a vida do Instagram, né? E aí eu olhava e falava, tô falhando em um monte de coisa. Em algumas coisas eu consegui levar. Em outras, a gente tem que aprender a largar, a deixar ir. A vida, ela toma o seu curso. Existem coisas que estão debaixo do nosso controle e existem coisas que não estão debaixo do nosso controle. E as coisas que não estão debaixo do nosso controle, tá tudo bem, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa neurose de querer cobrar e tem que ser isso, e tem que ter um relacionamento maravilhoso, e tem que ser a mãe perfeita, e tem que trabalhar, e tem que dar resultado, e tem que estar em todas as reuniões linda, maquiada, magra, malhada, super bem vestida, unhas feitas toda semana, e comida, não sei o quê. Galera, então, isso daí é o ideal. O ideal, ele tá na nossa ideia. A gente Ele não precisa. tá na vida. Eu não sou um robô, Na chefe. vida real. Exato. Né? E eu falo, e muitas vezes isso requer uma habilidade emocional muito grande de nós de falar não para muitas Sim, coisas. sim. Falar não também para mim é um processo de cuidado. Porque quando a gente fala não, a gente estabelece limites, a gente declara o nosso verdadeiro valor e a gente começa a levar para um outro nível as nossas relações. Sim. Porque quando a gente fala sim para tudo, aí quantas vezes a gente fala sim, aí depois você fica pensando, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo, eu não vou dar conta. Por que que eu tô falando sim? Eu vou ter que abrir mão do meu filho, mão de ficar, mão de estar junto, mão de tempo de qualidade, que vai ter um período ali para cobrar lá na frente, porque a conta chega, não adianta. E eu tô aqui falando sim para as outras pessoas a troco de quê? Por que que eu não consigo falar não? E É? é importante a gente lembrar que isso também é autocuidado. Sim. Quando a gente fala autocuidado, as pessoas têm uma tendência a achar que é só o skincare, que é só hidratar o cabelo, que é só fazer as unhas. Mas o autocuidado engloba inúmeros comportamentos de compromisso comigo. Eu gosto de dizer que autocuidado é você marcar um horário na sua agenda com você. É isso aí. E às vezes autocuidado vai ser eu dizer não. Porque se eu disser sim para a Gabi, eu vou estar me prejudicando. Então, se dizer sim para a Gabi é me prejudicar, então é não. Exato. Então, autocuidado, para você que está nos ouvindo aí, às vezes, Luana, eu não tenho rede de apoio para fazer a unha, eu não tenho rede de apoio para ir para academia. Mas tá, vamos lá. Você está respeitando as suas emoções? Você está expressando o que você sente de maneira assertiva com as pessoas? Você está dizendo não para as coisas que você não quer fazer? Você está comendo de maneira saudável? Você está cuidando de você. Exato.
Talvez você não está seguindo o checklist que a gente está falando aqui. O Do combo do ideal. massagem, spa, hidroginástica, academia, pilates, LPF. E abre o pergaminho, né? Talvez você não está seguindo este padrão, mas assim, você está cuidando de si, respeitando as suas emoções e fazendo tantas outras coisas. E isso é tão bom, isso nos preenche de uma forma que talvez até mesmo antes da maternidade você não tinha encontrado, né? Esse verdadeiro olhar para si. Porque a maternidade, ela é um ato de servir. É uma servidão, né? Você abre mão de você para cuidar do outro. Você para de comer para acudir um filho no banheiro. Você para de, muitas vezes, deixa de tomar banho, deixa de fazer coisas que são essenciais. Eu não estou falando de coisas, né, supérfluas. Você deixa porque eu tenho um filho ali que precisa de você. Então, muitas vezes, talvez esse seja o grande medo da mulher hoje, né? É abrir mão de tudo que ela conquistou da sua vida profissional, porque sim, as coisas vão mudar. E eu costumo dizer, né, para as mães: ah, mas minha vida nunca mais vai ser como antes. Não, não vai. A vida vai se transformar, né? Só que para isso a gente tem que vivenciar um período de luto de quem nós fomos antes, para abrir espaço para esse novo nascimento dessa mãe. Porque muitas vezes a gente fica querendo buscar o que acontecia antes, do jeito que era antes, mas acontece que agora você tem um bebê, você tem um filho, você tem alguém que precisa mais de você. Então, o quanto é importante a gente olhar para isso com a devida autorresponsabilidade a qual isso nos chama. Porque senão fica muito num papel de depois a vida volta, eu boto o dia inteiro, a vida volta, bota na escolinha, não sei o quê, tá tudo bem. Só que muitas vezes a gente esquece que ali não tem um boneco, né? Não tem um bebezinho, tem uma criança que tem emoções, que tem sentimentos, que muitas vezes não consegue, não tem linguagem para trazer aquilo à tona. Aí, normalmente, uma criança que começa um processo de adoecimento muito grande. Então, muitas mães hoje vêm procurando entender melhor por que que o filho adoece tanto, por que que o corpo está trazendo determinados sinais, o que que eu preciso enxergar além do superficial, além do comportamento dessa criança. Então, existe um movimento muito ligado a isso em alguns lares hoje, que é muito importante de se fazer. Mas antes, a gente precisa tirar a culpa dessa mãe, né? Porque senão começa um processo de culpa, porque eu preciso trabalhar. Né? Ele tá assim por minha causa. Aí começa aqui que eu tô fazendo de errado, eu sou a culpada. Imagina quanto é cruel você como mãe, né? Começar, porque eu sou a culpada do meu filho estar doente. Gente, isso é muito cruel. Então a gente precisa trazer isso para um lugar muito mais leve, para que a gente consiga ajudar o nosso filho, né? Só que para isso a gente precisa estar alimentada. Como trampolim de mudança. Exato. Como algo para me paralisar. Tá, ok. Fazer isso aqui trouxe tais e tais consequências. O que eu posso fazer para mudar? Exatamente. Né? Não ficar aí com uma questão de ficar se martirizando, murmurando. Que só vai trazer sofrimento para você e para o seu filho. O que vai piorar a situação, na verdade. Sim. Né? Piora a situação. Não resolve nada. Você falou a questão aí das emoções, né? Do bebê, da criança. Tem um livro que eu li, que é O Cérebro do Bebê. Não sei se você já leu, muito bom. É de um psiquiatra e uma psicóloga, né? Maravilhoso. E é um livro muito didático, né? Muito bom. Com muitos passos, etc. E uma coisa que, quando eu li aquele livro, eu refleti, eu digo, nossa, eu atendo tantas adultas, mulheres, que até hoje não sabem lidar com as emoções, porque a gente espera que um bebê saiba. Né? Não vai. Mas o processo de se maternar, de se cuidar, de se olhar,
também interfere no processo dessa mãe educar e ensinar essa criança. Sim. Porque como você, esse livro inclusive fala do neurônio espelho. A criança vai olhar para essa mãe e vai perceber como é que essa mãe, esse pai, esse cuidador, essa babá, essa avó lida com a raiva, com a ansiedade e vai também reagir a esse processo, né? E uma coisa que é muito importante é a gente falar de fusão emocional, né? A fusão emocional, ela tá presente ali mais avidamente até os 3 anos dessa criança. Então, o que é a fusão emocional? Pensa que você tá dentro de uma piscina com o seu bebê no colo, tá? E aí, vem aqui, cai alguma coisa dentro dessa piscina. Conforme cai um objeto, você balança e aquele objeto vai seguir o seu balanço. Essa é a fusão emocional. Conforme a gente vai sofrendo as interferências do dia a dia, a gente vai se movimentando e o nosso filho emocionalmente também vai. Então, esse período de fusão emocional, ele está muito ligado até aos 3 anos de idade, que a partir disso a criança começa a entender que ela e a mãe são 2 identidades diferentes. Antes disso, a mãe e o bebê, eles estão meio que fusionados. O bebê ainda não entende que ele é uma pessoa para além dessa mãe. Então, esse processo de fusão emocional, depois dos 3 anos, ele começa a falar dele como eu, né? Não mais como em primeira pessoa. Ah, e o Lucas quer descer, o Lucas quer água. Não, eu quero água. Eu quero isso. A criança começa a entender a sua individualidade no mundo e, consequentemente, aos 3 anos, essa criança começa um movimento de exploração do ambiente. Então, normalmente, as crianças começam a ganhar muito mais agilidade, correr, brincar, saltar, escalar. Então, isso também vem com o movimento motor da criança e o desenvolvimento motor dela. Então, essa fusão emocional, ela é importante, ela é necessária. Nós somos, por mais que tenha babá, por mais que tenha escolinha, ele está dentro do nosso campo emocional, porque querendo ou não, nasceu de nós, então, ponto final, Deus quis assim. Então, é importante, não tem jeito. É importante a gente perceber que vai existir um momento de ficar e um momento de deixar ir. E é um momento que começa desde de cortar o cordão umbilical ali, fisicamente mesmo. Começa-se esse distanciamento. É importante a gente manter esse bebê junto da mãe enquanto for necessário. Conforme ele vai criando gordura e corpo, a gente tem que começar a deixar essa criança também vivenciar suas próprias experiências. E aí vão vir as frustrações, aí vai começar todo o trabalho de lidar com as emoções, a criança vai ganhar mais linguagem, né? Porque até os 2 anos, por exemplo, meu filho nem falava nada. Depois dos 2 anos, minha filha, o negócio deu uma escalada que eu falei, oi? Só a língua. Meu Deus do céu, eu falei, tá assustador isso, viu? Tá assustador. Essa criança tem 3 anos, tem certeza? Mas aí começa todo um processo de ajudar essa criança a se entender, a entender as emoções. E aí você olha e fala, nossa, talvez fosse mais fácil as longas noites acordado, porque você começa a lidar com as suas emoções também. E aí que começa o grande processo de autoconhecimento, que eu diria que é o principal, não sei se você concorda, mas eu diria que é o principal movimento de autocuidado dessa mãe. A partir do momento que ela se torna mãe, é o autoconhecimento. É buscar terapias, momentos em que você consiga ali entender um pouco da sua história, para começar a olhar para você e as suas dores. Porque senão a gente fica muito no superficial, no comportamento da criança, achando que a criança está fazendo aquilo porque ela é mal educada, birrenta, brava, chata, blá, blá, blá. E aí a gente não consegue aprofundar nisso, né? E como é que você acha, na sua experiência, educadora parental, como essa família, como essas crianças, elas são beneficiadas por essa mãe cuidar de si? Né? Como esses filhos, eles colhem os frutos do autocuidado materno? O que é que você percebe? Eles colhem a partir de quando eles começam a ter relações com o outro, né? Então, você já percebe na escolinha, você percebe que são crianças que tendem a lidar melhor com as emoções, porque tem isso em casa, vivenciam isso em casa.
Você percebe que são crianças que têm a birra? Tem a birra. Vai ter momentos, né, que estão ali mais estressadas no limite, mas conseguem fazer esse movimento de regulação emocional com mais facilidade. É claro, né, que todo mundo precisa de um autor de corregulação, mas o que é a corregulação, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é? Nós, mamíferos, nós precisamos, como princípio, de uma outra pessoa para nos regular emocionalmente. Então, por exemplo, você acabou de terminar seu casamento. Você vai ligar para alguém, você vai ligar para sua mãe, para sua amiga, você vai correr na vizinha, você vai procurar alguém para te acolher, para te dar um abraço, para te ouvir, para ficar do seu lado, nem que seja sem falar nada. Aquela pessoa, só com a presença dela, ela faz com que você volte para esse movimento de homeostase, de regulação emocional. A outra pessoa não está te impedindo de viver aquela tristeza, aquela dor, né? Mas você tem ali um amparo emocional. As crianças, elas não têm essa habilidade de nos pedir ajuda muitas vezes. Eu quero o copo rosa. Mamãe, me dá aqui um colinho porque eu queria o copo rosa e eu peguei o azul e eu queria o copo rosa. Mas nós, a partir do momento que temos esse conhecimento, a gente se aproxima, percebe essa criança e tá ali disponível emocionalmente para ajudar no processo de corregulação. Seja com um abraço, com um colo, com carinho, com um olhar, cantando uma música, oferecendo uma naninha, oferecendo a chupeta. A chupeta também é um processo de corregulação. Se oferecendo para essa criança um colo de alguma forma. Então, as crianças que tendem a ter movimentos vivenciar ambientes mais estressantes, elas são crianças que têm mais dificuldade de se regular, porque elas também não têm um adulto cuidador que ajude elas nesse processo de corregulação, né? Porque esse adulto normalmente está muito ausente emocionalmente. Então, quando a gente assume o nosso papel, consegue se regular emocionalmente, e a chance da gente estar regulado emocionalmente quando a gente pratica autocuidado é infinitamente maior, eu diria você que consegue voltar e falar, não tem nada a ver com meu filho, é comigo, vamos lá, e aí a gente atende a criança. eu diria que uma das coisas que me faz, inclusive, enquanto mãe, dar o melhor de mim para cuidar, para educar, é investir em mim. Porque quando eu estou 100% ali, full time maternidade, eu fico cansada. Então, assim, eu lembro de uma experiência, ele estava muito, eu acho que 30 dias de nascido, não sei. Ele não parava de chorar no meu colo, e eu chorava também, meu filho, pelo amor de Deus, ele chorou a noite inteira, eu só quero descansar. A babá percebeu. Ela chegou perto de mim e falou assim: Você quer que eu fique com ele? Eu falei: Pega. Ao mesmo tempo, veio a culpa: eu não consegui acolher meu filho, que péssima mãe eu sou. Mas aí eu falei pra ela assim: Só me dê um tempo. Eu fiz uma caminhada de 15 minutos no condomínio. Eu tomei um banho, tomei um café. Falei: Pronta, me devolve. Né? É outra coisa. A gente tem que entender que da mesma forma que a gente coloca o nosso celular para carregar, a gente precisa se recarregar. E assim, vamos precisar fazer mínimas coisas para nos recarregarmos, para conseguirmos cuidar dessa criança. Então, assim, como o tempo está encerrando, só para a gente lembrar alguns passos importantes. Não é receita de bolo, né, Gabi? Não. Mas alguns passos importantes, como você trouxe. Invista no autoconhecimento. Não só a questão da psicoterapia, mas invista em leituras que te convidem a olhar para você. Então, assim, Grávida eu li, Maternidade em Encontro com a Própria Sombra. Maravilhoso. Eu li alguns livros também. Então, investir em leituras que me convidem a me autoconhecer mais e também me eduquem para esse processo de maternar é importante. Tempo de qualidade para mim, não só tempo de qualidade com os meus filhos, mas esse tempo de qualidade pode ser 10 minutos assistindo uma série que você gosta, lendo um livro, comendo um bolo com uma amiga. Eu tenho um grupo de amigas que, assim, é o encontro das crias e das mães. A gente se encontra aqui, a gente mora no mesmo condomínio, então, assim, cada uma leva seu filho, leva um bolo. Delícia isso. Coloca as crianças lá no tapete brincando. E, assim, falamos das delícias dos perrengues da maternidade, mas nos recarrega, nos faz muito.
Essa live aqui, ela vai ficar salva, tanto do meu Insta quanto do meu Insta da Gabi. Vai se transformar também no meu episódio. Eu vou colocar lá no meu podcast Maternidade Real, porque tem pessoas que têm facilidade maior de ouvir. Sim. Então eu vou colocar lá, né, no meu podcast. E eu queria deixar esse tempo final para você falar como é que funciona o seu trabalho, quem quiser te procurar, como é que faz, fazer um fechamento aqui por causa do tempo. Gente, tem muita coisa que a gente fala, né? Vai, passa voando. Hoje eu trabalho bastante com o Instagram, né? Então, é o meu principal meio aí de contato. As pessoas podem me seguir lá. Todos os dias eu posto conteúdo legal sobre maternidade, sobre educação de filhos. Tem os atendimentos em grupo e também tem os atendimentos individuais, tá? Esses atendimentos, a gente faz uma anamnese antes da família, tem todo um processo de conhecimento dessa família, para depois a gente trabalhar questões mais individuais de cada família. É importante dizer que a gente não olha para o filho, a gente não atende a criança, a gente atende os pais. E ao mesmo tempo que a gente não atende, a gente não vai cavocar a vida desses pais, né? A gente não vai trabalhar ali como é o trabalho da Luana, né? A gente traz essa visão mais para o comportamento da criança e vai ajudando e amparando esses pais na medida que eles vão trazendo os desafios. Porque quero dizer aqui para vocês, conforme os filhos vão crescendo, os desafios vão mudando. Não vai piorando nem melhorando. Vão mudando, são desafios diferentes. A mudança de fase. Então, é importante a gente olhar, porque, infelizmente, nós somos de uma geração que estudamos para ser um monte de coisa, menos para criar filhos. E deveria ser algo primordial na nossa construção. Como que se educa uma criança? É muita responsabilidade. Hoje nós temos um mundo muito diverso, muito desafiador em vários quesitos, independente daquilo que você acredita. Mas é amparar esses pais nesse processo. Então tem um atendimento individual e também tem um atendimento em grupo, dentro do grupo do WhatsApp, onde a gente tem bate-papos e reuniões. E cada semana tem lá um tema específico para a gente conversar. Então, quem tiver interesse, pode me chamar no direct do Instagram. Essa agenda de outubro ainda está aberta, acho que eu ainda tenho 2 vagas. E eu tenho certeza que vai ser uma alegria receber as seguidoras, né, da Luana também. E agradecer, né? Acho que alguém falou, Luana, você vai fazer uma live com uma outra terapeuta de mães. Eu falei, gente, nosso trabalho se complementa, né? Exato. O que eu falo muitas vezes, é terapia? Não, gente, ó, a gente trabalha, é multidisciplinaridade. Uma questão de uma orientação educacional, né? De educação, de comportamento para a criança. Exato. Muito voltado para a questão da criança. E já eu não atendo criança. Mesmo que eu cuide dessa mãe, que vai reverberar na criança, eu não trabalho com essa questão de educação parental. Exatamente. É uma visão diferente. Traz para um lugar, para um ângulo diferente da situação. E é uma coisa muito nova, né? Poucas pessoas hoje estão falando sobre isso, falam sobre isso. Às vezes a gente pode achar que não, né? Porque a gente vive aí dentro de uma bolha, mas para a maioria das pessoas não sabem como funciona esse atendimento. Então a gente bate um papo, conversa e vai avaliando dar continuidade no projeto. Mas assim, que bom que está crescendo e se expandindo, né? Então, eu vou deixar também o Instagram, tanto aqui no Instagram quanto lá no podcast. Eu vou colocar o arroba do seu Instagram para quem quiser te seguir. A Gabi faz lives toda semana com temas aí relacionados à educação parental. Sigam-a, consumam os conteúdos maravilhosos que ela está postando. E nesse mês de outubro também eu vou estar aqui fazendo uma série de lives eu também sobre... vou assistir, quero assistir. Ok. E é isso, nos sigam aí que a gente vai amadurecer ideias no futuro e quem sabe eu e Gabi não volta aqui de novo para fazer mais lives. Isso aí. Nessa casadinha aí de cuidar da mãe e dos filhos, porque de fato ambos precisam de cuidado. Sim. Se tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo também, a gente responde, né, Lu? Sim. Ficou alguma dúvida? Se quiser rever também, mandar as dúvidas no particular, a gente fica à vontade, deixa à vontade, deixa aberto. Gabi, obrigada pela nossa live. Obrigada a você, querida. Obrigada a todos pela presença. Um grande beijo. Tchau, tchau.